Eu quero falar com vocês a respeito de tempestades da vida. Se você for procurar a definição dessa palavra tempestade no dicionário popular, você vai encontrar uma interpretação de alteração de algo concernente a uma atmosfera global. Agora, se você aplica a definição dessa palavra a uma expressão tipológica da nossa vida cotidiana, nós estamos falando de adversidades. Todas as vezes que aparece a palavra tempestade de maneira tipológica na Bíblia, nós podemos associar as adversidades e as atribulações da vida. Agora é interessante que existe um texto em um dos evangelhos sinóticos de Marcos que aborda uma tempestade que surgiu de maneira totalmente aleatória sobre Jesus e os seus discípulos. Na realidade, a tempestade é exatamente isso. Ela acontece de maneira improvisória, ela acontece de maneira totalmente aleatória. Nós não sabemos o dia que pode surgir uma tempestade sobre nós. Assim também se aplica ao nosso cotidiano. Nós não sabemos o momento ou o dia que pode surgir uma tribulação ou uma adversidade. Porém, nós devemos sempre estar preparados para enfrentá-las. O texto que nós falamos sobre esse conceito da tempestade aparece no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 3, do versículo 37 e 38, que diz assim: E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada. E despertaram-o dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? O contexto desse texto está associado a uma viagem que Jesus estava fazendo com seus discípulos para um outro território conhecido como Gadara. Possivelmente Jesus tinha ali missões a serem realizadas naquele território. E de repente, no meio do caminho, surge então uma tempestade, de maneira improvisória, de maneira totalmente aleatória. Pegando os discípulos que já eram mestres em velaria, que já eram mestres na pescaria, totalmente de surpresa. O que chama atenção é que esse texto fala que as águas já estavam enchendo todo o barco. Os discípulos, por certo, como que eram pescadores, já eram pessoas que tinham maestria em velejar, em navegar. Então eles não deveriam temer simplesmente uma tempestade. O problema é que essa tempestade estava fazendo com que os barcos se enchessem de água, os levando então a um possível naufrágio. A razão dos discípulos temerem foi exatamente essa. Uma coisa interessante é que algumas pessoas aplicam esse contexto de tempestades aqui encontrado nesse texto a algo relacionado a uma ação espiritual maligna. Mas eu não penso dessa forma, porque analisando de maneira geográfica o território desse lago da Galileia, nós observamos que aonde estava centralizado esse lago da Galileia, ele era cercado possivelmente por montanhas que tinham equivalente a 300 metros de altura. E para quem sabe, para quem já estudou de maneira geográfica esse território da Galileia, sabe que tempestades aconteciam ali de maneira frequente exatamente por causa da sua condição atmosférica. Por exemplo, o Lago da Galileia ele tem o equivalente a 21 quilômetros de comprimento a 14 de largura. Ele ficava equivalente a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e ele era cercado por regiões montanhosas de 300 metros, conforme eu havia falado. Também existia uma outra montanha que existe até hoje, chamada de Monte Hermon, que no hebraico significa montanha sagrada, que tem o equivalente a 2.814 metros de altitude. E durante todo o ano, geleiras são descidas desse topo dessa montanha, provocando ali grandes correntes de vento. Aí quando você olha ao redor do Mar da Galileia, você vê que é um território totalmente montanhoso, formado por montanhas, comprimindo a circulação de vento, fazendo com que o Lago da Galileia venha a ser atingido por grandes tempestades de quase 170 km de velocidade, né, provocando assim. E aí você observa que tempestades aconteciam com frequência ali. O interessante é que Jesus sabia que tempestades aconteciam com frequência e também os seus discípulos, porque eles eram mestres na velaria. O que chama atenção é que as águas começaram a entrar dentro do barco. Existem tempestades que nós vamos enfrentar na nossa vida que parece que vão nos consumir, que vão nos consumir.
Existem tempestades que parecem que vão praticamente afundar o nosso barco, que vão praticamente destruir a nossa vida. É exatamente nesse momento que entra Jesus para acalmar o vento e a tempestade. Quero que você entenda que Jesus no barco não é a ausência de tempestade. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas isso não significa que eles não enfrentariam tempestades. Até porque, em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é algo concernente à nossa vida e nós vamos ter que enfrentar. Mas tenha certeza que Jesus no barco é a certeza de que o tempo de acalmaria vai chegar.